A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o nosso quarto dia da campanha. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A referência bíblica está lá no livro de Jó, no capítulo 42, e os versículos 1 e 2. Junto com essa referência bíblica, eu quero trazer uma outra referência para a nossa reflexão. Está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, dos versos 1 ao 17. E o que eu quero falar sobre Ruth? Elimeleque era casado com Noemi. Noemi tinha 2 filhos, que era Marlon e Quilion. Marlon era casado com Ruth e Quilion com Orfã. Eles saíram da sua terra porque havia uma grande fome no local para tentar a vida, tentar melhorias em um outro espaço. Eu sempre digo que é muito bom você orar antes de tomar decisões. E não tomar decisões baseadas no seu momento atual, no seu cenário atual. Então, ele não orou como Davi fazia. Davi dizia assim: Deus, eu devo ir guerrear contra esse povo? Deus dizia: vai, que eu dou nas tuas mãos. Alabacandaraçui. Ou então Deus dizia: não vai. Então Davi obedecia. Então Elimeleque, em momento nenhum, fala que ele orou ao Senhor e pediu essa direção. Então ele morreu no caminho, seus filhos morreram e ficaram Noemi com suas 2 noras. Orfã deixou Noemi. E chegou um momento que Noemi disse para as noras, né? Vocês estão livres para voltarem para suas famílias, que Deus seja benevolente para com vocês. E aí foi quando Orfa abraçou Noemi, se despediu, mas Ruth disse não. Ruth disse: não me enches para que te deixe, e nem obrigue a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, nesse ponto, Ruth já estava convertida. Porque eu fui saber um pouco da história de Ruth, e a história de Ruth foi a seguinte. Ruth foi dada ainda criança para ser criada por um sacerdote pagão, pelo pai dela, que a trocou por dinheiro para poder comer, que ele não tinha condições de comer, e ela passou a ser criada nesse templo pagão. E ela foi escolhida para ser sacrificada ainda criança ao deus pagão, e no momento do sacrifício apareceu uma mancha em Ruth. E quando a sacerdotisa queria sacrificá-la, viu, disse que ela era imperfeita para ser sacrificada àquele Deus. Então ela foi criada na doutrina do paganismo e quando ela cresceu, ela virou sacerdotisa. E ela preparava outras crianças para serem sacrificadas a esse Deus pagão. E nessa preparação, ela fazia vestes resplandecentes e uma coroa de ouro. Então ela procurava um ourives para fazer essa coroa de ouro. Foi quando ela conheceu Marlon, que era o filho de Noemi. E Marlon começou a evangelizá-la. Alaxui de Candarasui. Então Ruth se converteu através do homem que se tornou seu esposo. Então ela era uma pessoa que vinha de tradições pagãs e Deus salvou a vida dela, converteu seu coração. E ela passou agora a fazer parte do povo de Deus, que era o povo a quem Noemi servia. O que é que eu trago para a reflexão de vocês aqui? Primeiro, não tome decisões precipitadas. Não se precipite, respire, ore e esteja atenta para ouvir a voz de Deus. A nossa intimidade com Deus é um diálogo. A gente ora, pode questionar e espera Deus responder. Mas tem momentos que a resposta de Deus é silêncio. Mas preste atenção, é o mesmo em silêncio, gente. Eu mesmo em silêncio, vocês entendem quando eu falo com vocês. Então, se você me perguntar, Sheila, vai para tal canto, eu faço assim. Não falei nada, só fiz sinalizar. Sheila, vai para tal canto, devo fazer isso. Então, gente, a gente pode dar respostas sem precisar abrir a boca. Então, Deus em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está agindo. E a gente não fala só de forma verbal. A gente se comunica de várias formas. Tem pessoas que a gente sabe que não está bem só olhando. Ela não precisa dizer nada, ela não precisa fazer nada, né? E tem outras que a gente vê que está nadando em felicidade também se a gente precisar dizer nada. Então, que fique para nossa reflexão, não tomar decisões precipitadas. Outra coisa, sempre pedir a direção de Deus antes de tomar decisões que mudam o curso da nossa história.
como se mudar de um lugar para outro, como mudar de uma cidade para outra, mudar de casa, mudar de estado civil. Então, tudo isso tem que ter a direção do Senhor. Se você serve a Deus, tem que ter a direção de Deus. E outra coisa, os planos de Elimeleque, de Noemi eram uns, mas os planos de Deus para a vida de Ruth eram outros. Então Deus escolheu aquela moça, salvou a vida dela e ela se tornou parte da linhagem do rei Davi. Ela se tornou parte da linhagem de Jesus. Então, uma moabita que não era da linhagem de Israel. Então, Deus cria onde não existe. Então, Deus criou um arrependimento, criou conversão, onde não existia, onde só existiam ensinamentos pagões. Então, às vezes, você se irrita com seu esposo, que faz 30 anos que não se converte, com seu filho, que faz 15 anos que tem de vida, mas ainda não serve a Deus como você imagina. Você se converteu com que idade? Com 20? Com 30? E Deus não teve misericórdia de você todo esse tempo? Não esperou 30 anos, 20 anos para que você viesse a se arrepender. Então tenha paciência com seu filho, tenha paciência com seu esposo. Persevere, continue orando, porque os seus planos podem ser mas os de Deus são muito maiores. Tem até um hino de Nani Azevedo que diz assim, que os planos de Deus eles são muito maiores do que os nossos. Então Ruth, gente, ela era alguém que nem merecia. Porque às vezes tem gente que olha para o crente, para mim, para você, acha que você nem merece estar em determinado cargo, acha que você nem merece estar em determinada posição, porque não vê capacidade em você, porque não vê liderança, mas Deus enxerga onde o homem não enxerga. E Deus ele não escolhe quem é capacitado, quem é cheio de diplomas, de certificados, até pode fazê-lo, porque tem gente que tem tudo, mas o coração não está nisso. Tem tudo que eu digo materialmente falando, mas o coração não está nisso. E tem gente que tem R$ 5, o coração está todinho naquele dinheiro. Isso se chama avareza, o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. Mas Deus não, Deus ele conhece você. E se ele escolheu você para uma obra, ele vai te capacitar, já está te capacitando para que você cumpra a missão dele, para que você cumpra os propósitos dele, porque os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus eles não podem ser anulados acerca da sua vida, acerca da minha vida. E lembre-se lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, porque às vezes você não tem mais nenhuma expectativa de que aconteça alguma coisa, de que o cenário mude, de que as coisas melhorem. A gente está vivendo um momento de guerra em alguns lugares do mundo, mas isso tudo é para que as palavras, as profecias se cumpram, gente. Então ouviremos falar de guerras, de rumores de guerra, mas é mister que isto tudo aconteça. Mas estai atentos, porque ainda não é o fim. Amém? Um bom dia, fiquem na paz de Deus.